Olá pessoal, tudo bem? Sou Iago Castro e neste vídeo apresentarei uma breve introdução sobre o tema de eficiência energética. A necessidade de eficiência energética, ela aflorou nos meados dos anos 60, que foi quando as grandes empresas detinham altos custos de energia, né? Como falamos de energia, toda forma de energia, energia elétrica, de combustível. Então, os grandes empresários começaram a botar os olhos justamente para esses custos altos em energia. E assim, com os olhos voltados para a energia, para o custo da energia, observou-se que haviam altos desperdícios de energia que não se transformavam em trabalho útil, que não geravam produto. Assim, esse desperdício, eles se refletiam em custos para a empresa, para a indústria. Então, quando foi em torno dos anos 70, essa preocupação ela começou a sair também do âmbito empresarial e começou a criar o âmbito geral em relação à comunidade, aos cidadãos, ao governo. E um rapaz muito conhecido na época, que é Arthur Roosevelt, ele atuou muito, lutou muito para que houvessem grandes atitudes do governo com relação a esses desperdícios. Foi tanto que na Califórnia, que foi o local onde ele atuou, logo após um tempo, começou a aplicar, né, um contexto de eficiência energética para o seu estado. E uma das características que mais pontuou, que mais ficou estampado e que teve bastante eficácia, eficiência, foi com relação a Califórnia aplicou leis que lá só poderiam entrar produtos que apresentassem um selo de alta eficiência. O que é isso? Todo equipamento que fosse vendido para qualquer cidadão que entrasse no estado da Califórnia, ele tem que apresentar esse selo. Esse selo garantia com que o equipamento ele conseguisse atender às necessidades com baixo custo de consumo de energia, né? É o famoso fazer mais com menos, certo? Assim, para entendermos sobre eficiência energética, é bom termos em nossa cabeça o conceito de eficiência, né? O que é eficiência? O que é ser eficiente? Ser eficiente é como a frase que eu disse anteriormente, que é conhecido, que é sobre fazer mais com menos. E como eu faço isso? É exatamente você aplicar a pergunta: como eu consigo executar essa tarefa de forma que atenda a minha necessidade? Provavelmente você vai fazer uma listagem sobre algumas atividades já automaticamente, certas atividades, o que você como fazer, outras você vai ter uma certa dificuldade, mas você vai fazer uma listagem. E você vai observar qual delas que apresenta melhor eficácia, que consiga, de fato, atender o que você consiga atender a sua necessidade, a sua expectativa. Outra pergunta seria quais recursos? Qual capacidade que eu tenho que ter para executar aquela atividade? Quais os equipamentos, quais as ferramentas? Quanto tempo que é necessário para que eu execute aquela tarefa? Quanto vai ser meu custo? Então, você tem que deixar bem detalhado que de forma você escolha a melhor forma, com menor custo, menor tempo e com qualidade. Aqui, por exemplo, nessa figura, a fonte do qual eu peguei foi da Eletropaulo, uma concessionária de energia do estado de São Paulo, que ele representa bem claro o que é eficiência, né? Aqui podemos observar que existe uma atividade em comum,
que é colocar um quadro em uma determinada parede. Observamos que existem duas maneiras de fazer, como da primeira pergunta, né? Eu posso colocar o quadro através do método mais tradicional, simples, que é com um martelo e o prego, certo? E pendurar o quadro. Como também hoje com a tecnologia você tem acesso, por exemplo, a esse tipo de equipamento que é a furadeira. Porém, vamos observar a situação. A figura do lado, observa-se um ambiente muito mais limpo, com recursos o suficiente e que está atendendo de forma que vai atender às expectativas dos interessados. Você vai conseguir colocar o quadro da mesma forma. Ao lado direito, você vê que ele tem um equipamento mais, vamos dizer que ele é mais maleável, mais fácil de se trabalhar, por você não ter tanto esforço físico, porém, ele acaba sendo um pouco exagerado para a que é necessidade. Acontece que o que? A figura mostra aqui que os pregos, os parafusos que ele esteja colocando aqui, não está se adequando à necessidade e não está atendendo à qualidade, está fazendo com que o quadro se rompa e caia. Então, mostra que, por mais que o equipamento seja melhor do que o outro, ele não se tornou eficiente com relação a atender a necessidade, a expectativa. E, por outro lado, tem mais um detalhe que o equipamento ele exige um custo maior. Porque além de você ter que fazer investimento do equipamento, você ter o equipamento em mãos, você ainda tem um custo com energia. Com isso, você vê também outro aspecto, a capacidade do profissional. Você vê que o profissional está machucado. Então, quer dizer que ele não apresentava capacidade suficiente para executar aquela determinada tarefa. Então, aqui encontramos vários efeitos em uma figura e em uma outra figura que, por mais seja da mais simples forma possível, ela apresentou uma eficiência enorme. Vejam que a eficiência está ligada aqui ao custo baixíssimo, o tempo provável aqui foi rápido, atendeu a necessidade e não teve custo com energia. O profissional apresenta a qualificação necessária para executar a tarefa para evitar acidentes e desperdícios, como da figura ao lado, desperdícios de recursos materiais. Então, observamos bem claro aqui o que é ser eficiente, de fato. Tudo bem? Bom, entendendo já o conceito de eficiência, conseguimos agora adentrar no conceito da eficiência voltado para a energia, né? Como eu disse anteriormente, energia ela não engloba somente o ramo da eletricidade e também tudo que for necessário para que algo exerça trabalho, certo? Uma transformação de um tipo de energia para outro. Por exemplo, aqui o combustível para locomover um carro, para realizar um trabalho, certo? Então, eficiência energética ela está voltada para o âmbito geral de energia. E como aqui eu coloco duas características que são fundamentais para que a gente consiga obter uma eficiência energética, né? Equipamento, certo? Que equipamento poderia ser? Como na figura ao lado, a gente está falando de uma furadeira. No mercado de furadeiras, existem vários modelos que apresentam, às vezes, a mesma potência, tem a mesma capacidade de realizar trabalho, porém, algumas apresentam um consumo de energia muito menor que o outro. Ou seja, produz o mesmo com menos. Ou então tem outras ainda, uns equipamentos mais sofisticados, que apresentam maior potência do que uma determinada furadeira e consome bem menos do que a outra furadeira. Então, a eficiência também está voltada para o equipamento. Voltando para o lado do petróleo, de combustível, a gente pode olhar para carros, tem vários modelos de carros.
que dentre eles que apresentam a mesma capacidade, mesmo motor, a mesma quantidade de cavalos, porém tem desses que apresentam economia de combustível muito melhor do que o outro. Então isso é ser eficiente, né? Aqui, por exemplo, eu coloquei essa relação, que é o quê? O consumo de energia com a produtividade, consumo versus produtividade. Tem que produzir bastante com menos custos, certo? Menos consumo. Uma outra ação muito vista para se obter uma eficiência energética, seja na sua empresa, seja na sua residência, são ações. Ações são conscientização dos colaboradores, conscientização da sua família, que essas conscientizações elas vão ser transformadas em ações que eliminam desperdícios energéticos. Como, por exemplo, algumas ações, eu citei aqui, um exemplo de residencial, pode ser também né, claro, em grandes escritórios. A luz, a lâmpada, ela só tem a necessidade quando ela está realizando um trabalho útil. Qual seria o trabalho útil da luz? Quando você estiver dentro do estabelecimento realizando algum trabalho. Ao momento que você, ao sair da sala, que a luz continua acesa, a lâmpada, ela está consumindo uma energia ali, está iluminando sem necessidade. Então, essa falta de necessidade é convertida em desperdício. Exemplos também, podemos, trabalhar junto com a energia, com a eficiência energética, não comprar equipamentos ineficientes. A gente vai observar na estante, logo após esse slide, a gente vai ver sobre a Procel, né, que é um programa do governo que é justamente para certificar equipamentos que apresentam eficiência energética. Então, quando você vai comprar o equipamento, você vai ter o selo lá da Procel e você vai ver se o equipamento ele é eficiente ou não. Certo? Outra ação seria substituir equipamentos ineficientes que já estão existentes naquele local por outros equipamentos que sejam eficientes. É claro que, por muitos dos casos, nós não temos condições, vamos dizer assim, possibilita a condição de você estar retirando um determinado equipamento para colocar outro novo, devido a custos financeiros, parada de produtividade, tem várias questões envolvidas. É difícil, então, a adesão desse item é algo que apresenta uma certa dificuldade. Mas se a organização, a liderança estiver vestindo a camisa com você de aplicar eficiência energética, é claro que, no caso, seria a relação apoio da alta direção com quem está sendo responsável pela implantação da eficiência energética na empresa, com certeza essas dificuldades serão minimizadas. Diminuir o tempo no banho é um outro grande exemplo residencial, né? Esse aqui é um exemplo já bem conhecido, né? Que é bem comentado. Que tanto aqui a gente vê dois tipos de desperdícios, né? Quando você fica mais tempo ao banho, o desperdício da tanta energia que é o nosso que estamos abordando aqui, energia elétrica devido ao chuveiro estar energizado para aquecer água, como também o desperdício de água, né? Então, você diminui o tempo de banho, ligar o chuveiro somente na hora que realmente necessitado, fazer o enxágue, realmente na hora que de fato vai ser útil aquela ação. Dimensionamento correto de condutores também é um outro fator que apresenta grandes desperdícios de energia, né? Que um mau dimensionamento, você vai ter muita perda de corrente elétrica transformadas em calor, que é o efeito Joule. E existem várias ações, pessoal, que de fato ele interfere na melhoria de eficiência energética. Aqui apresento para vocês o selo que eu comentei anteriormente, que é o selo da Procel, Programa Nacional de Conservação de Energia. Este selo você vai encontrar na maioria dos equipamentos eletrônicos.
vamos dizer assim, no geral seria em todos, mas como não tem mas só que como sempre ocorre alguns erros, alguns não aparecem, mas é o correto, é lei, certo? Então, como vocês estão vendo aqui, esse selo, você apresenta várias camadas. De acordo com o equipamento ele for descendo nessa categoria de selo, ele vai perdendo, quer dizer que o equipamento ele é menos eficiente, certo? Então, todo equipamento que ele apresentar a categoria A, ele apresenta equipamento de alta eficiência. Como no estado da Califórnia, existem alguns equipamentos que não estiverem, eu não sei qual é o nível de eficiência que eles exigem mínimo, mas a determinado nível, se equipamento que não se encaixasse, por exemplo, lá for de nível tipo A, tipo B, todos os equipamentos que estiverem nos selos abaixo de C, eles não podem entrar no mercado, não podem ser vendidos, não podem ser comercializados. Tudo bem? Esse selo aqui específico, pessoal, aqui é de uma lâmpada, tá vendo? Etiqueta de eficiência energética de lâmpadas, certo? Aqui também tem o apoio do Inmetro, né? Bom, os benefícios de implantar esse... A gente falou muito sobre eficiência energética. Quais são os benefícios diretos? Alguns benefícios já são óbvios, né? O primeiro de todos é a redução de custos diretos e indiretos, que foi o maior causador, que foi o causador das pessoas voltarem a enxergar para o consumo de energia, né? Os custos diretos está relacionado à produtividade, já de fato, equipamentos que utilizam a energia elétrica para gerar o produto, e os custos indiretos, que são atividades que andam em paralelo, que são essenciais para aquele produto. Aqui o seu benefício, que ele fala tardar a necessidade de novas fontes geradoras. É claro que, se você economiza, o governo ele não se vê tão apertado em construir novas fontes geradoras, como, por exemplo, novas hidrelétricas, novas usinas eólicas, solares. Então, não há necessidade de investimentos altos em geração de energia para atender as mesmas cargas, as mesmas residências. Então, isso aqui tarda, né? Quando você mais economiza, menos há necessidade tão rápida de novas fontes geradoras. E por último aqui que eu apontei foi a sustentabilidade, né? Que está diretamente voltada para esse carinha aqui, né? Para as necessidades de novas fontes geradoras. Bom, vejamos. Para você construir uma usina hidrelétrica, você tem que alagar uma grande parte do local. A gente está acostumado a observar aí, como, por exemplo, a usina de Belo Monte, que existe a brigas entre os índios e o governo com relação à construção dessas usinas, né? Também vejamos outra situação. Quanto mais você economiza, você não precisa... quando você menos consome energia, o equipamento consome menos energia, o equipamento ele tem uma durabilidade maior, certo? Então aqui ele incentiva também fontes geradoras de renováveis, com energias renováveis. Ele é um grande influenciador de energia fotovoltaica, por exemplo. Você aplicar energia fotovoltaica na indústria, na residência, para combater os custos, por muitas vezes, você também está ajudando a natureza, oferecendo uma fonte de energia renovável, certo? E por último aqui, eu só apontei aqui uma ISO, né, que é uma organização internacional de padronização, que ela está voltada para a área de sistema de gestão de energia, né, que é justamente a eficiência energética. Elas são abordadas em torno de, se não me engano, a família das 50.000, que é de eficiência energética, elas são em 6. E ela justamente padroniza toda a implantação de um sistema, toda uma implantação de uma eficiência energética e um sistema de eficiência energética na empresa. E assim, essa empresa se adequar a todas essa padronização, se adequar a toda essa normatização, ela consegue obter um selo da ISO através de auditoria, né? Pela ABNT, que faz auditoria
para saber se a empresa está adequada ou não à ISO. E com essa ISO, muitas empresas ganham vantagens competitivas de mercado. Às vezes tem clientes que só, 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 só compram o produto daquela empresa se ela obtiver esse certificado. Como também ganha uma visão de visão social para o público, né, como visto pela sociedade, uma empresa de sustentabilidade. Então, existem diversas vantagens, certo? Muito obrigado. Ficamos por aqui.